Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você, segunda-feira, dia de bater papo com a Lilian Whitfib. Aliás, antes de mais nada, vem você bater papo com a gente, eu estou acompanhando tudo aqui pelo meu celular, escreve aí na janelinha aí embaixo no Facebook, nós estamos ao vivo. Lilian, tudo bem? Boa tarde, Silvio, tudo bem? Você assistiu o Oscar ontem? Assisti. Gostou? Fiquei vidrada. Já houve melhores, né? Mas sim, foi importante politicamente, diversidade, latinidade, racismo, impressionante, foi importante. Politicamente foi talvez o mais importante dos últimos tempos. É verdade. E quem ganha o Oscar aqui no Brasil é o presidente da República, o ex-presidente da República, a ex-presidente da República e todos os nossos políticos, porque infelizmente o nosso assunto é corrupção. Operação da Polícia Federal, e a gente vai começar com a operação do dia. A segunda-feira começou animada, acompanha aí na sua tela. Nova fase da carne fraca prende o ex-presidente da BRF. Os investigados podem responder por falsidade documental, estelionato, formação de quadrilha, além de crimes contra a saúde pública. Olha só, Lilian, leio aqui reportagem de Veja.com sobre essa operação. A BRF vende para 150 países e a última informação que a gente tem de mercado é que ela já perdeu num dia só 4 bilhões de reais. Caramba! As ações estão despencando. E é doido, Silvio, porque é bem no dia que estava convocada essa super reunião do Conselhão da BRF para decidir se tira o Abílio Diniz ou não. A BRF, para quem não sabe, e muita gente, claro que não sabe, é o resultado da fusão da Sadia com a Perdigão lá atrás. É a maior exportadora de frango do mundo. E o Abílio Diniz, depois que brigou lá com a turma do Cassino e saiu mesmo do Pão de Açúcar, fez assentos decisórios no Conselho e na diretoria executiva da BRF. Justo hoje, o Abílio Diniz ia se enfrentar, vai se enfrentar, ou já está se enfrentando, não sei, com os dois mega acionistas também da BRF, que vêm a ser nada mais, nada menos do que o fundo de pensão da Petrobras e o fundo de pensão do Banco do Brasil, o Petros e a Previ, cujo ex-presidente, tanto da Petrobras quanto no Banco do Brasil, está na cadeia. Aldemir Bendini está preso por corrupção. Ex-presidente de Petrobras, ex-presidente do Banco do Brasil preso. O fundo de pensão dos dois gigantes estatais brigando com um empresário enorme no dia que tem... Olha, realmente é difícil concorrer com o Oscar. Difícil concorrer com a ficção. Com o Oscar, é inacreditável. Muito bem. E a história também, para quem está chegando agora, é a fraude justamente numa questão sanitária, para a saúde da gente. Era corrupção para esconder resquícios, entre aspas, de salmonela na carne do frango, gente. Eu não sei onde nós vamos parar. Nem eu. E depois sobra para a Polícia Federal, porque lembra, na primeira Operação Carne Fraca, sobrou para a Polícia Federal, que quis fazer espetáculo, que a carne brasileira era ótima e tudo mais, e o Temer acabou numa churrascaria com 40 embaixadores. Quero ver em que avicultura ou em que aviário ele vai acabar daqui a pouco com os embaixadores. Belíssima lembrança, vou até pedir para a nossa produção procurar essa imagem que retrata bem um pouco da piada que é o Brasil, inclusive em ano eleitoral. Quem está acompanhando a gente, Lilian, já quer que a gente fale sobre política. Vamos lá. Temos todas as novidades também, vamos falar sim. Teremos julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana pelo Superior Tribunal de Justiça. A gente vai falar já. A Fernanda Tavares está mandando um abraço lá da Alemanha. Olha só, Oi, audiência Fernanda. internacional. Está muito frio aí? Deus me livre, eu fico arrepiada só de ver as imagens da neve na Europa inteira. Eu não gosto de frio. Agora na Alemanha já melhorou, mas está muito frio. Então vamos lá. Mais uma notícia para esquentar um pouco a semana, Lilian. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, Partido Democratas do Rio de Janeiro, que já ensaiava ali, todo mundo já sabe, afirmou que realmente é um pré-candidato à presidência da República. Temos imagem da notícia nesse momento? Olha lá, Rodrigo Maia confirma pré-candidatura à presidência da República. Eu vou ler aqui a frase dele, uma frase um tanto quanto bem conhecida para quem acompanha a política como a gente há um bom tempo. É uma construção que já vem acontecendo ao longo dos meses. Muitos colegas da sociedade, empresários, estão vendo nessa gestão da Câmara
essa coragem de enfrentar temas de muito tempo. Agora é esperar a convenção do partido. Foi uma entrevista no 90 Minutos da Rádio Bandeirantes. Vem aí Rodrigo Maia, mais um nome nessa corrida maluca que virou a pré-candidatura, a pré-disputa eleitoral, posso chamar assim? Apesar do papai? Que é candidato ao governo do Rio de Janeiro. Mas o papai não quer que ele seja candidato à presidência e declarou isso numa entrevista na semana passada ao Valor. Todo mundo estava comentando, papai não quer, mas o Rodrigo Maia garante que vai ser candidato. É uma briga interessante, porque ele pode ser um representante do novo, porque ele é muito jovem, apesar de ter uma carreira já fundada e fundamentada na política, principalmente como presidente da Câmara. O César Maia, papai, deu lá suas razões na entrevista do Valor da semana passada para dizer por que ele acha que o Rodrigo Maia não deve ser candidato, apesar do papai. Ai, se meus filhos veem o exemplo da desobediência do Rodrigo Maia. Agora, vira uma bagunça também, Lilian, porque que o Rodrigo Maia flertou com a ideia lá atrás, etc. Tem até pela lacuna de candidatos, nós estamos em março. E talvez pela primeira vez em muito tempo a gente não sabe realmente quem são os candidatos. Mas vira uma bagunça porque o DEM é um partido que concorreu a reboque do PSDB em todas as eleições. PFL, né? O velho PFL. O velho PFL, até virar Democratas, aquela invenção ali para tentar repaginar o partido, tirar a imagem de um partido de direita. Mas vem a reboque de Fernando Henrique, Alckmin foi candidato a presidente, José Serra foi candidato, Aécio Neves foi candidato. É um partido que sempre esteve a reboque do PSDB. E um partido que só foi grande lá atrás. Quando já foi a maior bancada da Câmara. E agora ensaia um voo solo à presidência da República. Eu fico me perguntando, não sei o que você pensa, como seria esse partido, neste momento político, por exemplo, enfrentar o próprio PSDB, aliado de primeira hora desde sempre? Olha, não sei. Quanto tempo ele teria na televisão, por exemplo, o DEM, ou a campanha do Rodrigo Maia, que é a primeira conta que todo mundo faz, né? Tempo de televisão. Tanto que a Marina está ali meio complicada por causa do curto tempo dela na televisão. Ou as redes sociais mostram que a televisão não tem mais o que tinha, o que é um pouco improvável, dada a situação atual do Brasil, ou a gente vai ver uma briga interessante. O Rodrigo Maia visivelmente está sentindo um vácuo onde ele tenta nadar, que é o vácuo do centro-direita se sentindo órfão. O eleitor centro-direita está se sentindo meio órfão. E o Alckmin não está decolando. Muita gente vai tentar nadar nessa água. Vamos ver quem sai com o nariz acima da linha d'água. Aliás, aproveitando o ensejo que você falou do governador Geraldo Alckmin, que deixará o cargo agora, mês que vem, passa o governo de São Paulo para o Márcio França, o seu vice, num rolo danado, né? Porque o Márcio França agora se sente confortável para ser candidato. A governador, não precisa se desincompatibilizar. Esse arranjo é um arranjo antigo, porém, e aí já até aproveitando para conversar com quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook, continua, vem cá, vem bater papo com a gente, escreve aí embaixo. João Dória, candidato ao governo de São Paulo, Lilian, e agora? Onde que eu li essa semana, esse fim de semana, que o João Dória quer qualquer coisa, menos continuar na Prefeitura de São Paulo, porque ele está odiando, diz que é muita burocracia, nada anda, não sei o quê, não sei o quê. Ele quer ser candidato a qualquer coisa, mas ele quer se desincompatibilizar. Enfim, só para falar da confusão que reina no PSDB, a gente também viu semana passada a sacramentação da saída do filho do Mário Covas. O Mário Covas, filho do PSDB, né? Da gema do PSDB, a família Covas rachada, o Bruno Covas sendo efetivado na prefeitura, caso o Dória realmente se desincompatibilize para ser candidato, e o tio dele, sempre, padrinho dele desde sempre, saiu do PSDB e foi para o Podemos do Álvaro Dias. Então, o centro e a direita realmente não estão se entendendo. Assim como o centro e a esquerda, né? Ou mais a esquerda. O Boulos também anunciou que é candidato. É verdade. Vou pegar carona aqui no seu comentário. Antes, mandando um abraço para o Carlos, lá da Espanha, que está assistindo a gente. Oi, Carlos. Aí está menos frio que na Alemanha. Enorme hoje. Bom, você falou de esquerda.
pessoal que está lembrando que o Jacques... A gente falou isso no programa passado. O Jacques Wagner, aparentemente, pode ser uma carta fora do baralho, dada a última operação da Polícia Federal. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dias decisivos, dias D nessa semana, né? E aí o pessoal pergunta para você, meu Deus, vem aí Celso Amorim, agora é o plano Z. Eu vi, né? Não é plano C, é plano Z do PT. Mas o Celso Amorim, acho que seria mais para candidato a governador do Rio, não seria não, gente? Eu não sei. Imagina o Celso Amorim candidato a presidente. Eu não sei, é entregar de bandeja para o adversário mais próximo, né? Porque ele não tem capital político, por mais que o Lula endosse. A Dilma também não tinha, é verdade. A gente sempre precisa relativizar essas coisas no Brasil, mas é uma incógnita, Celso Amorim. Acho que o Lula tenderia mais para apoiar o Boulos. Ah, que loucura, hein? Sim. O que seria uma loucura, né? A que ponto falando. chegamos? O partido que escreveu a carta aos brasileiros para conseguir se eleger, né, para conseguir chegar à presidência da República lá em 2002, hoje apoiaria um candidato pré-candidato do Movimento Sem Teto que queima pneu e que faz arruaça na rua, mas segue o jogo. Lilian, então, STJ, essa semana. Vem amanhã, aí né? Exatamente, amanhã, 13h, a quinta turma julga o habeas corpus da defesa, né, pedido pela defesa do ex-presidente Lula, naquele caso, já condenado pelo juiz Sérgio Moro e depois confirmado pelo TRF lá no Rio Grande do Sul. Pode ser a pá de cal, né? Eu acho assim, é um capítulo muito importante, mas como tudo na vida do brasileiro, né, no combate à corrupção e também nas decisões políticas, eu temo que não seja definitivo, porque ainda vai faltar o TRF4 se pronunciar sobre os embargos de declaração e depois, possivelmente, vai desembocar no Supremo ainda. Mas é um capítulo muito importante da política brasileira nesse louco ano de 2018, que é o julgamento do habeas corpus amanhã, por um relator, aliás, no STJ, que tem fama de ser duríssimo. Félix Fischer, né? Ele tem fama de ser muito duro a favor da prisão do corrupto. Olha só, gente, vocês estão dizendo assim, você não lê os comentários, todo mundo escreve Bolsonaro, 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 cita o nome dele, cito, a gente fala. Vocês querem falar sobre a candidatura do deputado Jair Bolsonaro, cada vez mais consolidada, ele deve sim ir às urnas, inclusive lidera algumas pesquisas de opinião. Lilian, repasso para você a pergunta, para o pessoal sair da bronca com a gente fala sobre tudo, gente, é só escrever, estou lendo, estou ignorando não. Jair Bolsonaro, candidato, para a gente comentar, a gente precisa ter um gancho, vamos lá, temos um gancho. A questão do partido dele, deve oficialmente se filiar e aí sim anunciar a candidatura dele. Deputado Jair Bolsonaro, como você vê a candidatura dele neste momento, inclusive no momento, como eu comecei o programa dizendo, está tudo tão confuso que a gente não sabe sequer quem são os nomes. Então a gente não sabe sequer quem são os candidatos. Quem vai ter legenda de verdade. Para enfrentá-lo. O que a gente tem de novo sobre a candidatura Bolsonaro é o golpe do Temer, né? Ele ficou aborrecido, o Bolsonaro ficou bem aborrecido semana passada com a história da intervenção federal do Exército no Rio de Janeiro, dizendo que tiraram a patente dele. Não nesses termos, enfim. O Planalto imaginou, como disse aquela expressão infeliz do presidente da República, foi uma jogada de mestre, com violência e com segurança das pessoas. A gente não faz nem jogada de mestre, nem jogada de amador, mas ele falou que tinha sido uma jogada de mestre. O que todo mundo leu em cima dessa história da intervenção federal e a presença do Exército no Rio de Janeiro foi também um golpe muito eleitoreiro do Planalto para tirar especificamente da candidatura Bolsonaro, a bandeira de prender bem bandido, de intervir com o Exército, de pôr gente fardada na rua, etc. É essa novidade que a gente tem. O Bolsonaro não gostou nada, falou que a patente é dele, ali ou algo parecido. Viram aí? A gente fala assim, pode escrever. Não tem pergunta proibida, não tem comentário que a gente não leia aqui. A gente faz esse programa para vocês e quero convidar vocês cada vez mais a participar do Estúdio Veja. Lilian, vamos lá. Falamos sobre o assunto preferido aqui dos nossos leitores. Aliás, o pessoal está pedindo uma foto do churrasco do Temer. Calma, estou preparando ela para vocês. No finalzinho do programa eu vou exibir.
Vamos lá, agora repasso a bola para você pelo seguinte, a gente vai falar só uma escapadinha da política. Tenho aqui uma notícia. Criminosos levaram cerca de 5 milhões de dólares, tá, que iriam de Viracopos, ali na região de Campinas, aqui em São Paulo, para a Suíça. A Polícia Federal informa que o dinheiro foi embarcado no aeroporto de Guarulhos, tinha destino Zurique. Envolve a empresa Lufthansa. Que loucura é essa de roubo de carga? Quanto que era o dinheiro do Gedel? Quanto que era? Já esqueci. Era 5,50? Era real, não era? É de perder a conta. É um apartamento inteiro cheio de malas de dinheiro. Acho que o Gedel ainda ganha desses 5 milhões de dólares. Semana passada foram 2 milhões de reais apreendidos, não lembro mais aonde, acho que também num aeroporto. Semana passada também foi a segunda maior apreensão de cocaína da história num container, que eu também já esqueci aonde, com as fotos ali da cocaína, eram mais de 2 toneladas de cocaína. Eu não sei, fazem e desfazem das nossas portos e aeroportos, né? Eu acho que o Exército foi treinado para, entre outras coisas, cuidar de fronteira. Mas o Exército está cuidando de bandido, de traficante em área urbana. Eu não sei como está a vigilância das fronteiras. Espero que a Polícia Federal esteja cuidando direito disso. Mas é cada coisa mais surpreendente que a outra. Um dia depois da outra tem mega operações. Não sei o que é isso, sinceramente. Porque, imagina, é muito dinheiro. Lavar dinheiro. Hoje em dia, por causa dos acordos internacionais, é cada vez menor o número de países considerados paraísos fiscais, isto é, que não tem que prestar contas de dinheiro sem origem. Então, está muito complicado ter dinheiro sem origem no mundo. Apesar disso, apesar das novas regras internacionais e acordos de delação com Suíça, inclusive, que era o destino do dinheiro roubado hoje, ainda tem gente, só pode ser tráfico, né? Não sei se é Sérgio Cabral, se é cocaína, a gente vai saber depois. Sérgio Cabral, seguramente é um dos maiores corruptos do Brasil desde Cabral. Eu tenho medo que ele não seja um dos maiores corruptos, que ele seja um dos maiores corruptos que a gente conheça. Eu tenho medo que os outros corruptos estejam sem que continuem a corromper e ser corrompidos sem que a gente saiba. Em todo caso, ele realmente, do que se tem prova, é o maior. Vamos encaminhar aqui o nosso programa um pouquinho para o Rio de Janeiro, já que surgiu o assunto. Bom, temos intervenção federal, temos lá um general, aparentemente as coisas estão caminhando, mas e a política no Rio de Janeiro? Aí eu pergunto para você, porque tem muita gente que nos assiste neste momento do Rio de Janeiro, segundo eu acompanho aqui no meu celular. E a política, quem vai ser o governador do Rio de Janeiro? Olha, o que eu li esse fim de semana foi assim, entre outros, ainda não falaram se são mesmo candidatos ou não, Romário e Bernardinho. Tenho mais um nome, posso te dar? Eduardo Paes. Foi convidado pelo PSDB, governador né? Geraldo Alckmin, que será candidato a presidente, para voltar para o PSDB e concorrer. Romário, cheio de denúncias também contra ele, inclusive que ele estaria pondo coisas em mansão e carro em nome da irmã para não pagar dívidas já reconhecidas pela justiça. Ele diz que não tem patrimônio porque o patrimônio dele está no nome da irmã, entre outras coisas. O Bernardinho, parece que a família inteira dele é contra e ele ainda só vai dizer que se é candidato ou não depois de um próximo torneio de vôlei, que eu não lembro mais qual é agora, que ele está esperando diz que tem que terminar. E o Eduardo Paes trocando de partido. É o homem da ciclovia, o homem que construiu a ciclovia que desabou 2 vezes. É uma pena o Rio de Janeiro, realmente é um crime contra a humanidade, contra um patrimônio da humanidade. Aproveitar e pegar aqui o gancho que o Pedro Marangoni está escrevendo e mais gente escreveu. Acompanhei todos, mas vou usar a pergunta dele porque é a mesma de vocês. Álvaro Dias, você acredita que vinga a candidatura dele à presidência? Eu acho que a candidatura vinga, acho que quem não vinga é ele, por falta de capital político, mas sim, ele tem crescido, porque o outro candidato mais mencionado no Sudeste não decola, que é o Alckmin. O PSDB ficou fraco em Minas, São Paulo também mostra muito pouco entusiasmo por ele, Paraná, que é o do Álvaro Dias, Rio Grande do Sul. O PSDB já foi muito mais forte eleitoralmente no Sudeste, nos maiores colégios eleitorais,
do que é hoje, pelo que dizem as pesquisas. Então, sim, o Álvaro Dias tem esse espaço aí para crescer e vem crescendo nas pesquisas. Mas eu não acho que ele, não sei, de novo, esse ano, quem disser que sabe alguma coisa está mentindo. Eu também não sei. Eu acho hoje o retrato, a fotografia do momento é que ele não chega, enfim, ele vai conseguir numa coligação eventual para segundo turno, ele consegue uma participação importante no eventual próximo governo eleito mais à direita contra o pessoal mais à esquerda da turma do Lula. A Márcia Amaral adorou sua frase, um crime contra o patrimônio da humanidade. Ah, mas é mesmo, aquela cidade devia ser isolada, devia ter... O Rio de Janeiro que devia ter foro privilegiado, não esse bando de político aí que fica roubando, né? Sandra Santos, ela acabou de falar do Álvaro Dias. Bom, agora chega, ó, sempre eles aparecem. As perguntas sobre Ciro Gomes, e aí, vai, não vai? É outro, ele também está esperando ali as decisões jurídicas sobre o Lula. O Ciro Gomes ficaria feliz se o Lula realmente se tornasse inelegível. Ele vai herdar um pedaço importante, nada desprezível, dos que se dizem hoje eleitores do Lula. O Ciro Gomes e a Marina herdariam, pelo último Datafolha que a gente viu. Ele está ali trabalhando, Ciro. O que você acha desses candidatos? Ciro, Álvaro, Silvio, Marina? Eu acho que o Ciro Gomes é candidato. Eu acho que ele é candidato, especialmente por essa lacuna que a esquerda apresenta nesse momento. Quando eu falo esquerda, eu falo então, a tradicional vazio, e potencial esquerda, né? Está tudo vazio. A esquerda está vazia, o centro está vazio, a direita está vazia. Exato. E, pelo menos, se você pensar nos últimos movimentos ou acontecimentos, você vê que é igual aquele dominó. Sabe aquele dominó que vai empurrando, aí vai aquela fileirinha de dominó? Quando eu era pequeno, meu pai gostava de brincar comigo, assim. Ia caindo todos os dominós. Aí vai caindo um a um, né? Cai Lula, cai Jacques Wagner, Fernando Haddad talvez não possa ser candidato, aí Celso... Gente, quem é Celso Amorim? Eleitoralmente ele nunca foi às urnas, como você lembrou agora há pouco, a Dilma também não. Tudo bem que a Dilma também não, nem o Haddad. Mas naquela época, bem ou mal, né, Lilian? O Lula elegia postes. Agora acho que ele perdeu talvez o potencial de eleger postes. Boa pergunta. Então você não tem um candidato, né? Por isso vem esses movimentos como esse arruaceiro do Boulos, até o Boulos e por aí vai. Então eu acho que o Ciro é candidato, sim. Álvaro Dias acho que é um candidato com potencial para crescer, mas ele tem o mesmo problema de outro candidato, que o próprio Bolsonaro, por exemplo, e aí o Bolsonaro, o campo da direita, também tem. Apesar de ter uma força nas redes sociais muito forte, eles têm o problema de não ter tempo de televisão. E a TV, ela ainda é decisiva, especialmente nos rincões do país, ela ainda é muito importante. Como já disse alguém, não é a gente que vai eleger o presidente, é o pobre. É muito pobre que vai eleger o presidente. Então, o que a gente acha ou deixa de achar, entendeu? A gente olha ali o quadro político inteiro. Agora, quem vai eleger o próximo presidente, tudo indica seja o pobre. Muito bem, olha só, já estão me avisando que nosso tempo está acabando. Meu Deus, mas passou rápido demais. Mas ainda dá tempo de eu colocar a imagem que eu prometi na tela. Olha lá, vamos ver. Olha o churrasco em dia de Foi um domingo nova à noite, operação 40 que bate embaixadores. Carne fraca de novo. O presidente Michel Temer ali no melhor espeto, na melhor picanha. Churrascaria. O engraçado desse jantar é que depois foram descobrir que a carne era importada. Ele estava promovendo a carne brasileira, mas aí fizeram um pano rápido e mudaram de assunto. Mas é um jogo de marketing. Legal. Dá tempo de mais uma? Me deram mais um segundinho aqui, ó. Silvia Vieira pergunta para você se acredita na candidatura da Manuela Dávila pelo não, ela escreveu PSOL, não é pelo PCdoB. Acho que é PCdoB, Manuela. Então, tá nessa pulverização aí do grupo de candidatos mais à esquerda ou alternativos ao Lula. Manuela, o Ciro Gomes, tem mais alguns citados aí. A Marina também herda bastante dele e é o pessoal que está... E o Boulos agora, né? O Tarso Genro foi prestigiar o lançamento da pré-candidatura do Boulos sábado em São Paulo. Então, um Tarso Genro que é uma raiz importante do PT. Então, a candidatura da esquerda também está picotada por enquanto. Isso é bom, é saudável para a democracia. Vamos ver como é que a gente chega depois do dia 13 de outubro. É verdade.
Lilian, quero te agradecer. Segunda-feira a gente está aqui de novo. Estamos aqui. 3h30 em ponto. Aí já saberemos o resultado do habeas corpus do Lula. Ó, teremos assunto importante. Quero agradecer demais a você pela sua companhia, pela sua audiência aqui no Facebook, ao vivo. Daqui a pouco a íntegra desse programa está disponível no site de Veja. Até mais.